A lenda da sabedoria de Salomão, o dom divino que mudou o destino de um rei. Há muitos séculos, no coração de um reino dourado, existia um jovem rei chamado Salomão, filho do poderoso Davi. Seu nome ecoava pelas terras de Israel, mas a responsabilidade de governar um povo tão vasto pesava sobre seus ombros. Ele sabia que, para ser um grande líder, não bastava força ou riquezas, era necessário algo que transcendesse o humano, a verdadeira sabedoria. A noite do chamado divino. Em uma noite silenciosa, enquanto as estrelas brilhavam intensamente sobre Jerusalém, Salomão se ajoelhou em oração. Ele estava sozinho em seu quarto real, cercado pelos luxos de um palácio magnífico, mas seu coração estava em paz. Era como se ele soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Seus olhos se fecharam e, com a alma humilde, fez um pedido que marcaria a história para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, Criador do céu e da terra, sou apenas um jovem, sem o conhecimento necessário para guiar o teu povo. Não peço riquezas, nem a morte dos meus inimigos, mas, sim, a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para que eu possa ser justo e sábio diante de ti. O portal dos céus. Naquele momento, o céu noturno se abriu em um clarão magnífico, como um véu rasgado, revelando uma luz tão pura que até os anjos se curvaram. E dessa luz surgiu uma presença majestosa, o próprio Deus. Sua voz ressoou como trovões suaves, ao mesmo tempo que seu rosto irradiava uma paz além da compreensão humana. Salomão, teu pedido me agrada. Tu não pediste vida longa ou riquezas, mas sabedoria para governar com justiça. Portanto, não apenas te darei sabedoria como ninguém jamais viu antes, mas também te darei tudo o que não pediste, riquezas, honra e uma glória que durará por gerações. A sabedoria sobrenatural. E naquele instante, Deus tocou a mente de Salomão com fogo divino, mas não era um fogo que queimava. Era como um rio de conhecimento que fluía diretamente dos céus, preenchendo-o com a capacidade de compreender os mistérios do universo. Sua mente se expandiu além do tempo e espaço, capaz de entender os segredos da natureza, os corações dos homens e até os enigmas do futuro. Salomão podia ver as forças invisíveis que governavam o mundo. Ele entendia os ciclos da vida, o poder das palavras e os destinos interligados de todos os seres. O que antes era confuso para os sábios da terra agora era claro para ele como o sol ao meio-dia. A prova da sabedoria. Dias depois, o reino testemunhou o primeiro ato dessa sabedoria divina. Duas mulheres chegaram ao trono com um caso impossível de resolver. Ambas afirmavam ser a mãe de um bebê. Não havia testemunhas, nem provas, e as vozes do povo murmuravam sobre a impossibilidade de decidir o verdadeiro vínculo. Mas Salomão, com olhos que enxergavam além da superfície, tomou uma decisão chocante. Pediu uma espada e ordenou que o bebê fosse dividido ao meio. As pessoas ficaram horrorizadas, mas o rei sabia o que estava fazendo. A verdadeira mãe, em desespero, gritou: não, dê a criança a ela, mas não o mate. E naquele momento, o reino inteiro soube que Deus havia dado a Salomão uma sabedoria maior que a dos anjos. Ele devolveu o bebê à mãe verdadeira e a notícia de sua decisão se espalhou por todos os cantos da terra, levando reis e rainhas de todas as nações a buscar sua orientação. O futuro revelado. Mas a história de Salomão não termina aqui. Com a sabedoria que lhe foi dada, ele escreveu livros que transcenderam o tempo, guiando a humanidade por gerações. Ele compreendeu os segredos da vida e do cosmos, construindo templos que refletiam os céus e criando alianças que uniram povos inimigos. E dizem as lendas que, nos dias finais de sua vida, Salomão foi visitado por anjos que lhe mostraram visões do futuro, revelando a chegada de um reino que jamais teria fim. Salomão viu aquilo que nenhum homem poderia ver, o desígnio final de Deus para a humanidade. Conclusão: um dom eterno. A história da sabedoria de Salomão nos ensina que a verdadeira grandeza não vem de poder ou riquezas, mas de um coração que busca o bem. Seu pedido humilde mudou o destino de uma nação e ecoa até os dias de hoje, lembrando-nos que o conhecimento divino é um presente que transforma, ilumina e conduz à verdade.